Descobrindo a verdadeira adoração, parte 3. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Todos acharam? Glória a Deus. O que diz lá? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então Deus ele quer que nós sejamos quem? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Aí eu vou entrar agora só num breve resuminho daquilo que já foi pregado até aqui. Nós vimos que Adão e Eva, eles adoravam o Senhor, só que eles adoravam a Deus de uma maneira diferente do que nós fazemos hoje, porque eles não tinham aquela necessidade de dobrar o joelho, de orar, de buscar ao Senhor, pois eles viviam ali, na verdade até o momento em que eles viviam ali no Jardim do Éden, eles tinham ali verdadeiramente uma comunhão, uma intimidade com o Senhor perfeita, amém? Aí depois do pecado, depois da queda, onde eles foram destituídos da glória de Deus, eles passaram a ter que encontrar artifícios, onde eles começaram ali a orar, na verdade veio através de um dos filhos deles, através de Sete e Enos, onde eles começaram a orar, a buscar ao Senhor, ou seja, a fazer algumas coisas a mais para buscar a presença de Deus. Porque na época deles, na época de Adão e Eva, quando eles estavam no Jardim do Éden, eles, só pelo fato deles terem ali admiração, respeito pelo Senhor e obediência já era um tipo de adoração a Deus. Aí depois disso eles teriam que continuar adorando ao Senhor, né, de uma certa forma com respeito, admiração, obediência à palavra, e ainda ter que orar ao Senhor, buscar a Ele, louvar a Ele, cantar louvores, né? E buscar a Ele também dessa forma onde nós buscamos hoje em dia. Amém? Aí no segundo dia, nós vimos que exatamente a oração que nos aproxima de Deus. Amém? Se eu não sou uma pessoa de oração, se eu não sou uma pessoa que busca Ele em oração, dificilmente eu vou conseguir me aproximar dEle. Então, quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. E até também vimos, para nós não termos no nosso coração que a nossa oração pedindo ao Senhor, né, ter ali uma oração que só pede ao Senhor, que só fica ali falando, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso que o Senhor realize isso, que o Senhor melhore isso, aquilo, porque imagina só, você dobrar o seu joelho, você dobrar o joelho e já começar a falar assim, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso daquilo lá, Senhor, eu preciso daquilo ali, imagina só, isso, de uma certa forma, Deus, ele escuta a sua oração, ele entende a sua necessidade, só que de uma certa forma você não está verdadeiramente adorando a Deus. Mas quando você entra em oração com o Senhor, sabendo que isso te aproxima dele, e isso passa a ser algo prazeroso para você, porque você quer mais da presença dele, quer mais estar próximo a ele, aí você entendeu que a sua oração ela vai te aproximar de Deus. Não que você não vai pedir na sua oração, pois devemos pedir muito a Deus, mas entender que a oração aproxima de Deus, isso tem que ser algo prazeroso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E o que Deus tem de novo para nós? Nós vivemos um tempo hoje em que dentro das igrejas o Espírito Santo ele tem um grande trabalho. E o grande trabalho de despertar as pessoas a verdadeiramente adorar e a buscar ao Senhor. Amém? Pois se você reparar, dentro das igrejas o que acontece muito é que as pessoas muitas vezes elas estão buscando a Deus, esperando um Deus em que verdadeiramente venha servir à vontade da própria pessoa. Ou seja, muitas vezes a pessoa até se achega na presença de Deus, se achega a querer buscar ao Senhor, e ela esperando que Deus ele vai realizar e fazer o que? A própria vontade. Amém? Então, muitas vezes, nós temos que entender que muitas pessoas elas estão dentro da igreja e elas dizem Senhor, Senhor, né? Elas até louvam ao Senhor, com louvores, né? Até oram ao Senhor, mas só que muitas vezes elas estão esperando que o que se manifeste na vida dela seja aquele Deus que vai fazer só a vontade daquela pessoa. Elas esquecem de buscar o que? A vontade de Deus. Elas esquecem de entrar na presença de Deus e vamos dizer que cumprir aquele versículo que o próprio Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso, que diz, venha o teu reino, seja feito o que? A tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas pessoas eles se esquecem que tudo é por ele, para ele e por causa dele. Ou seja, tudo é por causa de Deus. Até nós, se nós passarmos a orar mais, buscar mais a Deus, dobrar o joelho e começar a reconhecer a grandeza de Deus,
nós vamos entender o quanto nós somos pequenos. E que Deus nos criou por causa dele, para ele e por ele. Ou seja, Deus nos criou para ele e não para nós mesmos. Deus, por exemplo, ele não nos criou, ele não te formou, ele não te criou para que você seja independente. Claro que ele te dá o livre-arbítrio, mas ele não te criou para que você seja independente. De uma certa forma, assim, onde você vai criar um Deus para você, onde você vai decidir se você adora ou não. Ou seja, Deus ele te criou, te formou para quem? Para ele mesmo. Ou seja, tudo é por ele, para ele, amém? Tudo é dele. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que nós dobramos o nosso joelho e precisamos ter proximidade com esse Deus. Amém? Só que quando nós estaríamos adorando a esse Deus de uma forma verdadeira. Então o verdadeiro adorador, ele ora a Deus, ele entende que não é só pedindo, mas é uma questão de ter proximidade com ele. E quando você entende que você tem que ter proximidade com esse Deus, e que você tem que prezar por essa proximidade, por essa comunhão e intimidade com o Senhor, você vai querer que não tenha nada que atrapalhe a sua comunhão com Deus. Amém? Pensa só, você entendeu que você tem que ter proximidade com esse Deus, que você ora a ele para ter proximidade, e você não quer que nada atrapalhe a sua comunhão com esse Deus. Amém? Imagina só, você dobrar o seu joelho e você pensar, será que tem alguma coisa que atrapalha a minha comunhão com Deus? Será que existe alguma coisa, será que eu tenho algo no meu coração que vai impedir com que Deus ele atenda as minhas orações? Com que ele receba as minhas orações? Talvez você não tenha feito isso ainda, ou talvez já fez, mas entenda. Quando você dobra o seu joelho, você tem que ter essa preocupação. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está atendendo a minha oração? Ou será que tem algo na minha vida, alguma coisa no meu coração ou na minha vida que possa atrapalhar essa comunhão com Ele? Isso é algo que nós temos que pensar. Se eu estou dentro da igreja e eu vivo só pedindo, existe algo que atrapalha a minha comunhão com o Senhor. Eu não entendi ainda que eu tenho que buscar Ele, me entregar a Ele, estar na presença dEle, porque eu necessito, porque eu amo, porque eu quero a presença dEle. Ou seja, isso seria algo que atrapalha a verdadeira adoração para com o Senhor. Se eu estou na presença dEle, querendo que Ele me sirva de todas as formas, e que Ele faça a minha vontade, sem eu buscar a vontade dEle para minha vida, é algo que também está o quê? Atrapalhando. Mas pensa só, já foram 2 dias, nós já entendemos isso nos dias anteriores, amém? Agora, o que nós temos que entender? Muitas vezes no nosso coração, existem algumas coisas que não agradam a Deus. E que nós devemos buscar o quê? Transformação. Buscar renovação em Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo... Na verdade, não precisa abrir não, eu vou só ler para você. Depois eu peço para você abrir aquilo que nós vamos ter que acompanhar. Mas em Provérbios 28, 9 diz assim, ó. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha só o que Deus diz. O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável. Aquele que não quer saber da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, daquilo que ele diz. Ou seja, aquela pessoa que entra na presença dele somente para que Deus faça a vontade da pessoa e ela esquece de querer viver a vontade de quem? A vontade de Deus. Essa pessoa, ela ora ao Senhor e a palavra de Deus aqui diz que essa oração passa a ser o quê? Abominável. De quem é a oração abominável? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Aquele que não dá importância para a palavra, que não quer seguir os mandamentos, que não quer seguir ali as ordens do Senhor e que ignora a palavra de Deus. Com certeza isso não é o nosso caso, mas precisamos ter ciência disso. E aí vem aqui, ó, Provérbios 6, 16 e 19. Não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mão que derrama um sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, coisas que o Senhor abomina. Imagina eu ser um cristão e ter isso no meu coração. O Senhor abomina, o Senhor não aceita. Eu vou ter a minha oração ouvida pelo Senhor? Ele vai até ouvir, mas ele vai atender? Não vai atender, porque eu estou fazendo coisas que o Senhor abomina. Se eu sou um cristão, estou dentro da igreja e semeio contenda entre os irmãos, é algo que Deus abomina. Se eu estou dentro da igreja e eu tenho olhos altivos, o Senhor abomina. Se eu estou dentro da igreja e eu tenho a língua mentirosa, o Senhor
abomina. Se eu sou dentro da igreja e tenho mãos que derramam sangue inocente, o Senhor abomina. Se eu tenho um coração que maquina pensamentos viciosos, o Senhor abomina. Ou seja, eu vou estar orando ao Senhor, encobrindo o meu pecado, não confessando o meu pecado para Deus, aí eu vou estar orando a Deus, achando que Deus está ouvindo, claro que Ele está ouvindo, mas Deus não está o quê? Atendendo. Aí vem lá, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então olha só o que Deus ele fala aqui de novo, vou ler de novo. Ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Ou seja, muitas vezes eu estou orando a Deus falando que Deus prospera, Deus abençoe minha vida, Deus faça isso por mim, faça aquilo por mim, mas só que eu não estou confessando a Deus o que? Os meus pecados. Eu não estou falando assim para Deus, Deus, me perdoa, Senhor. Porque às vezes a pessoa ela nem se sente pecadora, sabia disso? Às vezes a pessoa ela dobra o joelho para orar a Deus, ela está tão acostumada a orar de uma certa forma que ela nem pede perdão a Deus. Ela nem fala para Deus, Deus, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo. E aí a oração dela nem é guiada para que ela seja o quê? Perdoada. Amém? Então, a oração daquele que tem todas essas coisas no coração, Deus vai até ouvir a oração, mas ele não vai conseguir o quê? Atender. Amém? Abra sua Bíblia, agora sim, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Amém? Então, que diz lá, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só, Jesus está falando aqui sobre medida. A medida com que você perdoa, você é perdoado. Imagina você entrar na presença de Deus e falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos, mas aí, na hora que você vai falar assim, Senhor, perdoa da mesma forma que eu perdoo. Talvez a pessoa fique até receosa de falar isso. Eu teria receio. Porque eu pensaria, será que eu estou perdoando tanto assim? Será que eu estou passando por cima das coisas de uma forma realmente que eu gostaria como que Deus me perdoasse? Por exemplo, será que você tem a segurança de falar isso para Deus? Você fala assim, Senhor, o Senhor me perdoa exatamente da mesma maneira como que eu perdoo. Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor esquece dos meus pecados exatamente como eu esqueço dos pecados das outras pessoas. Será que você tem essa segurança? Para que Deus olhe para você e fale assim, tá bom então. Então vou te perdoar exatamente na mesma medida que você está o quê? Perdoando. Olha só como isso é importante. Se eu tenho um coração que não perdoa, se eu estou levando mágoa no meu coração, ressentimento no meu coração, eu não consigo perdoar, será que Deus ele vai atender as minhas orações? Não vai atender. Ele vai ouvir, mas não vai atender. Quando Deus fala que tem que perdoar mesmo. Você tem que limpar o seu coração. Você não pode guardar mágoa, não pode guardar rancor no seu coração. E eu digo a vocês que muitas pessoas, eles até falam assim, não, mas eu não guardo mágoa, eu não guardo ressentimento. Só que está constantemente lá no fundo do coração, está sempre remoendo, está sempre lembrando o que fizeram, o que falaram. E aí não tem as orações o que? Atendidas. Está orando ao Senhor, está ali buscando adorar ao Senhor, mas não está verdadeiramente sendo um adorador. Se nós vamos na verdade ver um pouquinho mais para frente, olha só como é importante perdoar. Olha só como é importante perdoar. Em Lucas 19, abre lá, Lucas 19, versículo 5. Amém? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Essa história todo mundo conhece aqui, certo? Pensa comigo, o que Zaqueu falou? Senhor, o que ele falou para Deus? Ó, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu está falando que ele vai restituir.
Se ele fez alguma coisa, tem defraudado alguém, ele vai restituir quantas vezes? 4 vezes. Por que Zaqueu ele falou isso? Porque Zaqueu ele conhecia a lei de Deus. Amém? E pela lei de Deus, aquele que roubou lá o cordeirinho de alguém, a lei de Deus fala, olha, se não encontrar, se você não tiver o mesmo que roubou, né, se você tiver o mesmo, você vai devolver e você vai dar mais um, você vai devolver em dobro, ou seja, você vai restituir aquilo que foi roubado. E até, na verdade, tem alguns versículos que falam que ele teria que restituir 5 vezes mais, 4 vezes mais. E Zaqueu, por conhecer a palavra de Deus, o que ele falou? Eu vou restituir 4 vezes mais, ou seja, ele estava restituindo um mal que ele fez, um mal que ele causou. E aí Jesus falou o que para ele? Hoje a salvação veio a essa casa. Ele não só pediu perdão a Deus, mas ele quis o quê? Restituir, conforme a lei de Deus. Ou seja, ele fez mal para alguém, ele queria ir lá e restituir aquele mal que ele fez, ou seja, restaurar. Existem alguns testemunhos de pessoas que eles falam assim, que no dia que eles entenderam que eles teriam, por exemplo, a pessoa foi lá, eu vi um testemunho assim, que o rapaz ele trabalhava numa empresa e ele foi lá e pegou dinheiro daquela empresa para investir, e depois que virasse maior o dinheiro, ganhasse mais dinheiro, ele devolvia aquilo que ele pegou, aquilo que ele na mente dele tomou emprestado. Mas na verdade ele está fazendo o que? Ele tá roubando, não é? E são 2 casos parecidos, 2 pessoas, vamos dizer, que cometeram essa mesma atitude, roubaram, um pensando em aplicar, ganhar dinheiro para depois devolver, mas roubou. E aí um dia esse homem ele foi falar com o pastor falou para ele, não, mas você fez errado, você não pode fazer isso, porque o dinheiro não é seu. Então você precisa devolver e você precisa falar, olha, eu tô aqui devolvendo o dinheiro e tá aqui e você confessar o erro. Mas ele falou, mas se eu falar isso, eles vão me prender. Eles vão até, primeiramente, eles vão me mandar embora, eu vou perder meu emprego, eu vou sair preso daqui. Mas aí o pastor pegou para ele e falou assim, não, mas você tem que fazer. Se você quer ser perdoado por Deus realmente, você tem que fazer, você tem que ir lá e restituir aquilo que você pegou. Aí um foi lá e fez. Aí ele alcançou o quê? Misericórdia. Porque ele confessou o erro, ele restituiu, alcançou misericórdia, não foi nem mandado embora. Gostaram da atitude dele e não foi mandado embora. E o outro que fez parecido, não quis devolver, porque ele pensou que aconteceriam muitas coisas ruins com ele, e ele não quis, ele quis deixar do jeito que estava. Aí aconteceu, descobriram que ele roubou, denunciaram ele para a polícia, e ele teve que pagar com a justiça dos homens, ou seja, não alcançou o quê? Não alcançou misericórdia. Então, olha a importância de que quando nós pedimos perdão a Deus, nós temos que entender se aquilo que nós estamos pedindo perdão, existe alguma maneira de ser restaurado ou de ser restituído. Um mal que talvez nós fizemos. Amém? O que Deus está nos mostrando aqui hoje? Deus está nos dizendo que existe restituição, amém? Restituir. Muitas vezes a gente não pede para Deus, Deus restitui aquilo que foi perdido. E Deus restitui, não restitui? Deus restaura aquilo que foi perdido. E Deus restaura, não restaura? Muitas vezes nós estamos pedindo perdão a Deus, às vezes a pessoa ela tem ali pedido perdão a Deus, mas não tem a disposição de restituir, de restaurar. Aí você vai falar, mas como assim, pastor? Imagina só que no ambiente de trabalho, até às vezes dentro da igreja, existem pessoas que, por exemplo, que falam mal de você, não tem? Pessoas que falam mal de você, pessoas que querem puxar o seu tapete, que querem lhe prejudicar, né? Pessoas que, por exemplo, vão chegar lá no seu trabalho e vão falar mal de você pro chefe, vão mentir sobre você, vão fazer com que alguém tenha uma visão de você de uma maneira ruim. Vamos dizer assim, que o Carlos ele é o chefe, certo? Eu sou o funcionário. E alguém chegou lá pro Carlos e falou assim, mentindo sobre mim. Ah, mas o Jorge faz isso, o Jorge faz aquilo. E de repente o Carlos gostava tanto do Jorge, mas de repente ele começou a ver o Jorge de uma maneira ruim. Começou a não gostar mais do Jorge, porque alguém foi lá e falou mal do Jorge. Aí vamos dizer que essa pessoa que tomou essa atitude, ela de repente vem e me pede o quê? Fiquei sabendo. O Jorge ficou sabendo. Vamos supor que foi a Maria, certo? Eu fiquei sabendo que a Maria falou mal de mim pro meu chefe. Que a Maria fez lá a minha caveira pro meu chefe. Meu chefe foi lá e ficou muito bravo comigo. E de repente até me mandou embora, vamos dizer assim. E aí eu fiquei sabendo que a Maria falou mal, certo? Aí a Maria, só pra ficar bem comigo, ela faz o quê? Ô Jorge, me desculpa, eu realmente fiz isso, senhor, me desculpa, né? Mas ela só tá pedindo desculpa porque ela ficou sabendo que agora eu sei.
Ela, vou pedir desculpa pro Jorge porque eu quero ficar bem com ele. Mas só que é um pedido de perdão que ela não vai ser, por mais que eu desculpe ela, eu quero ficar bem com Deus, eu falo assim, tá perdoada, mas de Deus ela não vai alcançar o quê? Misericórdia nem perdão. Por quê? Porque ela tem a oportunidade de restituir, de restaurar. Qual a oportunidade que ela tem de fazer? De falar com o chefe. Chega lá, ó, falar assim, ó, eu menti sobre ele, não era verdade aquilo que eu falei, e ela explicar lá e tudo, aí sim ela vai conseguir o quê? O perdão de Deus. Porque ela teve a oportunidade, e é uma situação que ela pode restituir, restaurar, que ela pode refazer uma situação ruim, ela pode fazer algo de bom em cima de algo ruim que ela fez. Amém? Desse jeito ela vai alcançar o quê? Perdão. Misericórdia de Deus, misericórdia até de uma certa situação. Por que que Deus está nos mostrando isso? Porque muitas vezes nós estamos pedindo perdão a Deus por algumas coisas que nós podemos o quê? Restituir, restaurar. Que nós podemos consertar erros que nós fizemos. Imagina só se um dia você falou mal de alguém. Imagina só se um dia eu cheguei aqui pro Carlos, né? O Carlos é o chefe, e eu dei a entender que a Patrícia, também funcionária dele, né, que a Patrícia não é uma boa funcionária, assim, né, e eu, de repente, com ciúmes da Patrícia, e, sei lá, bravo com a Patrícia, porque eu vi que o Carlos e a Patrícia, né, sendo chefe e funcionária, sendo chefe e funcionária, aí depois você pergunta, só pra não sair aqui no áudio, guarda tudo que você vai perguntar. Aí, o que acontece? Aí eu vou lá e pra queimar a Patrícia com o chefe, falo mal, né, dou a entender algumas coisas. E aí, depois que a Patrícia ficou sabendo, eu vou lá, ô Patrícia, me desculpa, né? Mas aí eu deixo tudo como tá. Eu não vou lá pra restituir. Com Deus, muitas vezes, nós fazemos o que? A mesma coisa. Temos oportunidade de restituir, temos oportunidade de falar com Deus, pedir perdão, mas realmente mostrar pra Deus, realmente mostrar que eu quis o quê? Mudança. Que eu mudei. Eu não estou pedindo perdão só porque ficou sabendo, só porque alguém falou, só porque eu posso ser prejudicado. Amém? Ou seja, nós temos que entender que nós temos que perdoar, amém? E saber pedir o quê? Perdão. Porque dessa mesma forma, muitas vezes nós vamos ofender a Deus, nós vamos fazer algo para Deus que realmente é uma ofensa para Deus, e nós devemos mostrar para Deus que realmente nós queremos mudança em nossa vida. Amém? Aí você vai falar assim, será que o pastor está falando isso porque descobriu alguma coisa? Não. É porque muitas vezes você é a vítima. Muitas vezes você é a vítima. Muitas vezes não é que você fez, mas que fizeram contra você. Pessoas movidas por ciúmes, pessoas movidas por, muitas vezes, inveja, vão lá e falam mal de você, vão lá e querem atrapalhar a sua amizade com fulano, com ciclano, muitas vezes por ciúme, muitas vezes por querer tomar o seu lugar, muitas vezes por não querer que você tenha credibilidade. Acontece isso. Acontece isso em todo lugar, não acontece? Acontece no trabalho, acontece em igreja, acontece em todo lugar. Não que a igreja seja um local perfeito, mas acontece também. Só que Deus não quer que você guarde o quê? Mágoa no seu coração. Mágoa no seu coração. Pode até acontecer de alguém chegar pra você e falar assim, e pensa só como que é. Pensa só como que é. Uma pessoa que não tem as orações atendidas, e de repente ela pensa assim, eu vou pedir perdão então pra Deus aqui. Aí eu falo assim, Deus, o Senhor me perdoa. Ou então eu chego assim no Carlos e falo assim, ô Carlos, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. E de repente eu sei que eu fiz um monte de coisa. Mas, Carlos, se eu fiz alguma coisa, você me perdoa, Carlos. Se eu fiz alguma coisa contra você, se eu te magoei, você me perdoa, Carlos? Ô, Carlos, tá bom, eu te perdoo. Mas será que eu tô pedindo perdão de uma forma sincera pro Carlos? Porque lá no fundo eu sei o que eu falei dele, eu sei o que eu fiz pra prejudicar, eu sei o que eu fiz contra ele, eu sei o que eu falei dele por trás, eu sei como eu tentei manipular por trás, eu sei o ciúme que eu tinha, a inveja que eu tinha, o mal que eu quis pra ele, o que eu quis fazer contra ele no trabalho dele, mas eu tô pedindo perdão só pra ficar bem com quem? Com ele. Mas será que eu vou ter alcançado o perdão de Deus? Não vou ter alcançado o perdão de Deus porque eu posso restituir. Eu posso chegar e falar assim, olha, pessoal, eu falei, eu fiz o que eu falei, eu estava errado, eu estava equivocado, eu menti, eu falei isso, eu falei aquilo. Imagina só uma pessoa ter coragem de fazer isso. É difícil, não é? É muito difícil. Alguém ter coragem de fazer isso é muito difícil. Mas se a pessoa verdadeiramente ela quer ser um cristão, um adorador, andar na presença de Deus e ser realmente perdoado por Deus, é preciso ter o quê? Essa coragem. Porque é melhor passar uma vergonha, é melhor se humilhar, é melhor do que não ter as suas orações o quê? Atendidas.
Não é muito melhor? Não é muito melhor você se rebaixar, você se humilhar, reconhecer o seu erro, você pedir perdão, você consertar de uma certa forma aquilo que você pode consertar. Tem casos que não tem como consertar, não é verdade? Tem casos que já foi tanto tempo que é melhor você nem cutucar, não cutuca mais, deixa lá do jeito que tá. Já faz tanto tempo, deixa lá como tá, não vai querer desenterrar coisas que já foi, já passou. Mas se é algo que você ainda tá no momento e você houve um despertar de Deus, algo de Deus no seu coração, é porque Deus quer que você vai lá e restitua. Que você restitua, que você restaure, que você conserte aquilo que você pode consertar. Amém? Mas aí, de repente, você pode ir lá, pastor, isso não é meu caso, porque eu sou quem? Eu sou a vítima. Então você não pode guardar mágoa. Guardar uma mágoa no seu coração e ficar assim, ai, mas falaram isso, mas falaram aquilo, fizeram isso pra mim, fizeram aquilo pra mim. Porque senão você não vai ter o quê? As suas orações. Pode ficar tranquila, Patrícia. Pode ficar aqui, Patrícia. Pode ficar. Não, fica aqui. Pode sentar, senta lá, fica lá. Fica tranquilo. Amém? Deus, ele quer que verdadeiramente nós não tenhamos nada entre nós e o nosso Deus. Se a pessoa, ela quer viver desse jeito, que ela viva desse jeito. Se ela quer fazer todas essas coisas que eu comentei aqui, ela que faça. Só que nós, como aqueles que verdadeiramente querem ser pessoas restauradas, renovadas e ter as orações atendidas por Deus, não podemos deixar nada no nosso quê? No nosso coração. Amém? Vou só ler para você, certo? Êxodo 22, do 1 ao 4, diz assim, ó. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se for pego o objeto roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com ele, ele deverá restituí-lo em dobro. Se não tiver nada para pagar, será vendido para saldar a dívida do roubo. Aí depois vem lá em Levítico 6, 4, 5. Se alguém pecar e cometer uma fraude, terá que devolver o que foi roubado, acrescentando um quinto do valor. Aí depois Êxodo 22, 7. Se alguém emprestar algo de valor a outra pessoa, para que outra pessoa guardar, e o item for roubado da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, deverá devolver o quê? O dobro. Deus, ele fala sempre o quê? De restituição. Restituição. Restituir. Se você pode restituir, restitua. Se você possa consertar, conserte. Amém? Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de fazer, porque de repente é uma oportunidade que Deus está te dando de você mostrar para Ele que você preza mais, você dá mais importância à sua comunhão com Ele do que qualquer outra coisa que vaidade possa querer guiar o seu coração, a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar alguns exemplos aqui na Bíblia. Por exemplo, ó, vai lá em 2 Samuel, capítulo 15. Vamos pegar aqui alguns exemplos aonde foram erros cometidos que podem ou poderiam ser o quê? Restituídos, poderiam ser restaurados, mas a pessoa, ela não quis. Ela preferiu continuar no erro. Então, 1 Samuel 15, versículo 1. Amém? Desculpa, é 2 Samuel. 2 Samuel 15, versículo 1. Diz assim, ó. 2 Samuel 15, versículo 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um bando do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e assim lhe dizia: de que cidade tu és? E dizendo ele de uma das tribos de Israel, de uma das tribos de Israel é teu servo, então Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Amém? Só para você entender o que Absalão ele fazia. Ele pegava 50 homens de confiança dele, ficava com ele, e ele ficava no meio do caminho para que as pessoas que fossem procurar o rei Davi, para apresentar alguma causa para o rei Davi, ele se antecipava e ele falava o que para aquela pessoa? Não tem ninguém aqui que possa te atender não. A sua causa, não tem ninguém que pode atender a sua causa. Ele já desanimava aquela pessoa para aquela pessoa não ir procurar quem? Procurar o pai dele, procurar o rei Davi. Ele já desanimava aquela pessoa ali. Aí ele falava assim, ó, versículo 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra,
para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça. Olha o que o Absalão estava fazendo. Então ele parava aquela pessoa, desanimava ela de ir falar com Davi, não deixava encontrar Davi, e ele falava, olha, se eu fosse juiz, ele mais ou menos dizendo assim, se eu fosse rei, pode ter certeza que eu faria justiça para você. Ou seja, ele estava falando mal do pai dele e querendo se colocar como salvador. Amém? Aí versículo 5, ó. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Qual era a intenção de Absalão? O que falou aqui no finalzinho? Furtar o coração dos homens de Israel. Ou seja, ele se colocava como a grande solução. Ele dizia, se eu fosse rei, pode ter certeza, ninguém lá vai conseguir te atender. Mas se eu fosse rei, pode ter certeza que eu lhe atenderia. Ou seja, ele começou a querer tomar aqui o reino do pai dele. Ou seja, o filho de Davi. Um dos filhos dele se levantando contra o rei, contra o pai deles. Mas o que ele fazia aqui? Ele furtava o coração. Isso é muito comum acontecer em ambiente de trabalho, em ambiente onde pessoas convivem, onde pessoas querem furtar o quê? O coração. Só um exemplo, certo? Vamos dizer assim, vou pegar o Carlos, tô pegando bastante Carlos como exemplo. Vamos dizer que o Carlos, com muito ciúme da Maria, porque a Maria, todo mundo gosta da Maria, todo mundo se dá bem com a Maria, e o Carlos, com muito ciúme da Maria, começa a fazer que nem Absalão fazia. Começaria a falar o quê? Por trás, falar um pouquinho mal da Maria, não tão claramente, né, porque as pessoas gostam da Maria. Por trás, falar um pouquinho mal da Maria, né, e querer se colocar como uma solução no lugar da Maria, né? Porque a Maria não faz isso, a Maria não faz aquilo. Mas se fosse eu faria. Se fosse eu isso. Se fosse eu aquilo. Ou seja, tentando furtar o quê? O coração, né? Por ciúme, por inveja. O que acontece? Você pode estar pensando assim, mas por que o pastor está falando isso? Eu estou falando isso porque todo aquele que verdadeiramente adora ao Senhor, que passa a ser um verdadeiro adorador, ele vai lidar com situações desse jeito. Vai acontecer isso. Pessoas vão se levantar com ciúme. Pessoas vão se levantar querendo tomar aquilo que Deus tem para você. Pessoas vão se levantar querendo tirar a sua credibilidade. Elas vão tentar de todas as formas. Pessoas que não são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Pessoas que não adoram em espírito e em verdade. Absalão, ele era uma pessoa que constantemente ele estava oferecendo sacrifícios ao Senhor. Constantemente ele estava no templo orando ao Senhor. Absalão, ele fazia isso. Só que quando ele saía da presença de Deus, o que ele fazia? Ele fazia tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E uma das coisas era o quê? Furtar o coração do homem. Né? Falar mal do pai dele, tirar ali a credibilidade do pai dele, porque ele queria se tornar o quê? Se tornar rei. Pessoas vão querer tomar aquilo que é seu. Não porque eu estou falando, mas porque quando você passa a adorar a Deus em espírito e em verdade, pessoas vão querer tomar o quê? O seu lugar. E às vezes em coisas que são tão simples e tão bobas e você não sabe, mas eles vão querer tomar o seu lugar. De repente, você é uma pessoa que tem amizade com todo mundo, que você fala com todo mundo, e pessoas veem que você tem amizade, que você fala com todo mundo gosta de você, e pessoas muitas vezes eles não vão estar contentes com essa situação. Por trás vão querer falar mal de você, abalar a amizade, abalar ali o seu relacionamento com pessoas. Isso no trabalho, qualquer lugar onde você convive com pessoas, isso é uma coisa que pode acontecer. E vai vir sempre daquele que não é o quê? O verdadeiro adorador. Só que você, como uma pessoa de Deus, você nunca vai poder levar para onde? Pro seu coração. Davi alguma vez levou isso pro coração? Jamais. Um pouquinho mais pra frente aqui, o filho dele conseguiu tomar o reino, o filho dele morreu, e aquilo doeu no coração dele, ele chorou, ele ficou ali totalmente amargurado. Por quê? Porque ele não tinha apego com o reinado. Ele até falou antes, deixasse o reino com ele para que ele vivesse. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. Por que ele não matou? Porque ele tinha temor a Deus, porque ele até gostava de Saul. Se Saul tivesse aceitado a perda do reino para Davi, Saul ele seria um grande amigo.
de Davi, estaria ao lado de Davi, talvez até Davi deixando ele viver, conviver, até ajudar no reinado. Porque esse é o coração daquele que verdadeiramente adora ao Senhor. Ele não vai ser guiado por sentimentos mundanos, ele não vai ser guiado pelo que a pessoa fez, pelo que a pessoa falou, ele vai ser guiado pelo quê? Pela palavra de Deus. Se você se deixar ser guiado por emoções, né, por raivinhas, se você se deixar ser guiado pelo que o outro faz, pelo que o outro falou, você acaba que se deixando não ser o quê? Aquele que adora em espírito e em verdade. Nós não estamos pegando os exemplos de pessoas que adoravam realmente a Deus, que agradavam realmente ao Senhor. Todos nós sabemos que Davi agradava verdadeiramente a Deus, não agradava? Deus, ele tinha ele ali, né, como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi ele era misericordioso. Porque Davi não era apegado a nada. Porque Davi, ele, literalmente, ele só queria agradar a quem? Agradar a Deus. Amém? Esse tem que ser quem? Você. Amém? Não importa o que falaram, não importa o que fizeram, você não pode deixar entrar o quê? No seu coração. O que você tem que fazer é aquilo que Jesus ensinou. Orar por aquele que vos persegue. Orar para que um dia aquela pessoa ela venha ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e ela venha despertar para o mal que ela fez. E um dia aquela pessoa chegar para você e pedir desculpa. Mas não pedir uma desculpa só para ficar bem com você. É fazer um pedido de desculpa para querer restituir o mal que ela fez. Para aquela pessoa ser tocada de uma forma pelo Espírito Santo um dia, para que ela queira se consertar com Deus e voltar a ter as suas orações o quê? Atendidas. Amém? Agora, se você não for um verdadeiro adorador, você pode até se tornar a pessoa que faça isso. A pessoa que é guiada por sentimentos malignos, por vaidade. Por que Absalão ele chegou a ter essas atitudes? Porque ele chegou a um ponto de uma vaidade tão grande no coração dele que ele queria o reinado de qualquer jeito. E ele chegou ao ponto de querer passar até por cima do próprio pai. Nós devemos ser assim? Jamais devemos ser aqueles que realmente adoram em espírito e em verdade. Amém? Absalão, se ele tivesse tido um despertar, porque aqui nós vamos ver mais pra frente que ele realmente tomou o reinado do pai dele, ele tomou o reino. Quando Davi ele soube que todo mundo já estava apoiando Absalão, ele se viu obrigado a sair do reino, ele saiu, e algumas pessoas foram com ele, né, as pessoas que realmente gostavam de Davi, tinham ele como verdadeiro rei, acompanharam ele teve que sair porque Absalão realmente ele mataria o pai dele, só para tomar ali o reinado. Amém? Se Absalão ele tivesse tido um despertar, ali, e ele tivesse acordado para o mal que ele estava fazendo, mas, volto a dizer, Absalão ele era uma pessoa que sacrificava ao Senhor, que estava no templo, que fazia votos com o Senhor, mas ele chegou a esse ponto. Ele chegou ao ponto de se levantar contra o próprio pai. Se ele tivesse tido um despertar, o que ele teria que fazer para reparar? Ele teria que fazer um anúncio, anunciar, gente, eu menti contra o meu pai, tudo que eu falei aqui era errado, meu pai é um homem de Deus, e não leve mais em consideração o que eu falei, eu estava enganando vocês, eu quis enganar vocês, e eu falei e fiz o que fiz aqui porque eu queria tomar o trono do meu pai. Ele estaria bem, ele estaria vivo, ele continuaria lá, e claro que o rei seria aqui no caso Salomão, mas ele teria vivido uma vida longa, uma vida com a bênção de Deus. Mas ele, movido pela vaidade e sentimentos humanos, ele acabou agindo de forma errada. Amém? Mais uma pessoa que vamos dizer que, se aproveitando dessa situação, ela verdadeiramente mostrou para Davi ele descobriu. Entenda você que, na verdade, nesse momento aqui, quando Davi ele saiu, ele abandonou, ele foi obrigado a abandonar ali o reino, imagina você que ele pôde descobrir quem realmente estava com ele, aqueles que realmente eram sinceros com ele, e aqueles que estavam ao lado dele só por interesse, estavam ao lado dele com segundas intenções. E aí, quando ele saiu do reino, começou a aparecer realmente aqueles que gostavam dele, aqueles que não gostavam. Mas enquanto ele estava no palácio, ele tinha como todos aqueles que estavam próximos a ele, que gostavam dele. Lá em 2 Samuel 16, abre lá, 2 Samuel 16. Uma pessoa chamada Siba, que era servo de Mefibosete,
ele foi até o rei, até Davi, depois que ele saiu do reinado, e ele foi levar provimentos, ele foi levar ali jumentos, ele foi levar comida, amém? Por causa de Mefibosete, que pediu para que ele enviasse, amém? Só que Mefibosete, ele era amigo de Davi, gostava muito de Davi, amém? Preste bem atenção. Mefibosete, ele gostava muito de Davi, era um amigo ali particular de Davi, ele era o filho de Jonas, aquele com que Davi ajudou muito, e eles se gostavam muito. E aí o Mefibosete, ele pediu para Siba levar alguns provimentos para Davi, certo? Só que Mefibosete não foi. E quando Siba chegou pro rei Davi, aí aconteceu isso aqui, ó. Aí Davi perguntou para ele, versículo 3. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Que seria o Mefibosete. Davi perguntou: onde está o filho do teu senhor? Que seria Mefibosete. Aí o Siba, ele falou assim, ó. E disse Siba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Siba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Siba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Então, Davi, ele gostava muito de Mefibosete, filho de Jonas, certo? Siba, ele era um que estava incomodado com isso, ele não gostava dessa situação. Siba, ele era uma pessoa que ele estava ao lado de Mefibosete, era um servo de Mefibosete, um homem de confiança de Mefibosete. Ele sabia que Davi gostava muito de Mefibosete, que eles tinham uma relação muito boa, que Davi ajudava o Mefibosete, eles se gostavam muito. E na primeira oportunidade que ele teve, o que ele foi lá e falou para Davi? Que Mefibosete, ele ficou em Jerusalém, por quê? Porque ele queria voltar a ser rei. Porque na teoria, depois de Saul, quem seria rei? Jonas. E depois de Jonas seria Mefibosete. E aí, este homem foi lá e mentiu para Davi, contou uma mentira para ele, para atrapalhar o quê? Aquela amizade. Para fazer uma separação naquela amizade. Ou seja, uma pessoa movida por ciúmes, inveja, ele foi lá e tomou uma atitude totalmente desprezível por Deus para atrapalhar na amizade entre o rei e Mefibosete. E tirar o quê? Tirar proveito daquela situação. Então, quando ele falou para Davi que Mefibosete ele ficou em Jerusalém porque seria o momento dele voltar a ser rei, Davi logo fez o quê? Então disse o rei a Siba: eis que é teu tudo quanto tem Mefibosete. Ou seja, ele deu tudo aquilo que era de Mefibosete, ele deu para esse homem aí com que deu essa notícia mentirosa. Então, há momentos na sua vida que você precisa entender em que as coisas parecem tudo fora do lugar. Parece tudo fora do lugar. Parece que tá tudo indo por água abaixo. Que aí você começa a ter, na verdade, conhecimento e entendimento na palavra do Senhor, que muitas vezes aquilo que está mudando muito na sua vida, na verdade, Deus ele só quer te mostrar quem realmente é com você. Quem realmente tem uma mão estendida, quem realmente quer te ajudar, que realmente está com você, quem realmente é uma pessoa que ora por você, uma pessoa que quer o seu bem, uma pessoa que não tem interesse nenhum, que simplesmente gosta de você. Há momentos em que o próprio Deus, ele não deixa que você fique o quê? Enganado. Mas ele faz com que você enxergue e você venha conhecer o quê? Tudo aquilo que está em oculto. Neste dia em que Davi, ele teve que sair do reinado, ali ele descobriu quem realmente era com ele e quem realmente não gostava dele. Quem realmente era a favor dele e aqueles que não eram. Nesse dia ele descobriu. Quando você, na verdade, passar por momentos parecidos com Davi, você precisa entender que você só está passando aquilo porque Deus ele se agrada da sua adoração. Porque você é um verdadeiro adorador. Porque se você não fosse um verdadeiro adorador, com certeza você já teria cedido a fazer coisas como este homem fez, como Absalão fez. Só que quando você reconhece, você tem esse entendimento que você é aquele que é o verdadeiro adorador, você vai entender em que vai chegar uma hora em que Deus vai mostrar quem realmente é verdadeiro com você e aquele que é o quê? Aquele que é falso. Quem realmente está com você nas batalhas e aquele que na verdade está pouco se importando. Aquele que realmente ele luta com você e aquele que pouco se importa.
Aquele que, na verdade, ele estava até desejando com que se desse mal, com que viesse morte, com que tudo viesse por água abaixo. Deus, na verdade, ele quer que você venha ter essa consciência, amém? Tenha consciência que quando você adora a Deus em espírito e em verdade, coisas parecidas com o que aconteciam com Davi vai acontecer. Vão aparecer pessoas que são os traidores, que são os falsos, que te desejavam mal, aqueles que manipulavam pelas suas costas, que não queriam a sua alegria, vai aparecer. Infelizmente é assim. Não vai aparecer porque eu estou falando, né? Entende isso? Não é porque eu estou falando. Mas é porque todos aqueles com que Deus ele olha de uma maneira especial, o inimigo está sempre ali tentando pessoas em volta para que muitas vezes venha querer trazer tristeza, destruição, para que as palavras daquela pessoa para você não sejam palavras que edificam, mas sejam palavras que te deixam triste, para que não sejam palavras que te levantam na presença de Deus, mas palavras que te distanciam de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem se agradado do quê? Da sua adoração. Amém? Vamos lá no versículo... Na verdade, Isaías 61, 7. Amém? Olha o que diz lá. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Olha o que Deus faz na vida daquele que é o quê? O verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não se deixa guardar mágoa no coração. Amém? Se existe alguma forma dele pedir perdão a Deus e ainda restituir um mal que ele fez ou um erro que cometeu, ele vai lá e ele restitui, porque ele preza mais, ele preza muito mais pela comunhão com o Senhor do que qualquer tipo de vaidade que ele possa ter. Ele preza mais pela comunhão com o Senhor do que qualquer coisa que venha fazer com que ele se distancie de Deus. Amém? Então Deus ele tem dupla honra, porque nosso Deus ele é um Deus que ele restitui. Amém? O que Deus ele fez? Não vou pedir para abrir, mas o que Deus fez na vida de Jó? Ele restituiu tudo em dobro. Tudo aquilo que ele perdeu, Deus foi lá e restituiu em dobro. Amém? Então você pode passar por lutas, por batalhas, por perseguições, mas lembre-se, eu estou passando por esse tipo de perseguição, se estão se levantando traidores, aqueles que falam mal, aqueles que querem o meu mal, é porque Deus está contente comigo. Aquele que é o verdadeiro adorador, ele nunca vai ser aquele que persegue. Ele nunca vai ser aquele que persegue, mas ele vai ser o perseguido. Ele vai ser o perseguido. Então, se você sofre perseguição, se existem pessoas que muitas vezes à sua volta estão ali, e você sabe que a pessoa só está ali para querer te rebaixar, para querer te humilhar, para querer muitas vezes pisar em você, você precisa se lembrar, eu sou o quê? Um verdadeiro adorador. Eu estou agradando a Deus de uma certa forma. Eu estou sendo como um rei, como um Davi, em que vai ser muito perseguido, mas não persegue ninguém. Qual foi a vez que nós temos na Bíblia que Davi ele perseguiu alguém? Nenhuma vez. Mas qual foi a vez que nós vemos na Bíblia que Davi ele foi perseguido? Várias vezes. Qual foi a vez que Davi ele se levantou contra um rei para tomar o reinado de um rei? Nenhuma. Mas quantas vezes se levantaram contra Davi para tomar o reinado dele? Várias vezes. É muito melhor, eu digo para vocês, é muito melhor nós aprendermos na palavra de Deus a verdadeira adoração e sermos como Davi e reinar como Davi do que ser um rei como Saul. Do que ser um rei que quer só que seja feita a própria vontade e nunca está disposto a seguir a vontade de quem? A vontade de Deus. Do que ser um rei que Deus fala, ele escuta e não obedece e não tem como Deus ouvir, não tem como Deus atender essas orações, do que ser um rei que vai ali verdadeiramente adorar ao Senhor. Amém? Olha o que Davi fez aqui, ó. No 2 Samuel, volta lá em 2 Samuel 15. Essa aqui foi a parte em que Davi ele tinha acabado de abandonar o reino, de sair do reino, quando Absalão, ele soube que Absalão tinha praticamente todo o povo de Israel com ele, né? Todo não, mas uma grande parte. Então ele não queria entrar em guerra com o filho dele, ele ficou, na verdade, meio receoso do filho dele invadir lá o reinado dele e matar todos, então ele preferiu sair do reino, abandonar o reino. E aí quando ele saiu, que ele começou a andar, diz assim, ó, versículo 30, e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. O que Davi estava fazendo? Chorando, né, com a cabeça coberta, descalço.
né? Ele e todo o povo, eles choravam muito de tristeza, de amargura, por ter que sair do reinado, por ele saber que um filho dele estava se levantando contra ele. Ele estava muito triste, ele estava muito amargurado. Seria, com certeza, uma tristeza muito grande. Amém? Seria muito. Aí, versículo 31 diz assim, ó. Então fizeram saber Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Chegaram para ele e falaram assim, ó, até aquele lá, mais um homem da sua confiança está do lado de Absalão. Ou seja, ele foi recebendo ainda algumas notícias, né? Olha, mais um traidor, mais um lá que está indo contra você. E aí todo aquele povo começaram a olhar e pensar assim, nossa, mas pessoas que estavam ao lado de Davi, pessoas que andavam com Davi e se levantaram contra Davi. O verdadeiro adorador vai ser sempre aquele que é o quê? Perseguido e não perseguidor. Então, versículo 32. E aconteceu que chegando Davi ao cume para o quê? Adorar ali a Deus. Pensa só, Davi traído, amargurado, triste, chorando, ele e todo o povo. O que ele estava indo fazer? Adorar a Deus. Pensa só, quantos de nós que por coisas tão bobinhas, coisas tão pequenas, que nem chega perto do que Davi passou, a pessoa já fica com raiva, já fica achando que Deus não está ouvindo as orações, já fica achando que Deus não atende, já fica achando que Deus não faz. E a pessoa pensa, já não vale a pena orar, não vale a pena ir para a igreja, porque tá tudo ruim, tá tudo... É muita perseguição, é muita batalha, é muita coisa dando errado. Pensa só. Quantas vezes que nós pensamos isso? Quantas vezes que nós não somos tentados a passar por isso? Só que o que Davi estava fazendo? Adorando a Deus. Porque ele sabia que, ele já soube desde muito tempo, que aquele que verdadeiramente é adorador, ele vai passar por essas perseguições. Davi nunca pensou que a vida dele seria uma maravilha, um mar de rosas, onde todo mundo ia estar ao lado dele, pessoas maravilhosas, pessoas, sabe, que nunca o trairiam, que nunca falariam mal dele, que nunca fariam mal para ele, que nunca se levantariam contra ele. Pelo contrário, o próprio filho se levantou contra ele. O próprio filho e homens de confiança dele traíram ele. Fizeram um mal que buscaram a morte dele. E talvez você, muitas vezes, não olha pelo fato de adorar ao Senhor por prazer, mas por necessidade, esperando que Deus faça algo, esperando que Deus realize algo. Amém? Davi, ele não foi adorar ao Senhor para que Deus... a Bíblia não fala aqui que ele foi pedir algo para Deus. Ele simplesmente foi adorar ao Senhor. Mas será que nessa oração ele pediu alguma coisa para Deus? Ele pediu, claro que ele pediu para Deus, claro que ele se expressou, ele conversou com Deus. Você dobrar o seu joelho para orar a Deus é você ter uma conversa com Deus, amém? Com certeza Davi, ele foi adorar ao Senhor e nessa adoração ele falava, Deus, o Senhor está vendo, Deus, olha só, o meu filho se levantando contra mim, pessoas que eram de minha inteira confiança me traíram, pessoas de minha inteira confiança querendo tomar o meu reinado, me passando para trás. Amém? Então, este é o verdadeiro adorador. Amém? O verdadeiro adorador, ele sabe que a vida não é um mar de rosas, que realmente vão ter momentos em que vão se levantar pessoas contra, pessoas querendo a destruição, querendo a sua tristeza, não querendo que você prospere, não querendo que você vá para frente. Vão se levantar pessoas, assim, infelizmente é assim, mas porque nós somos aqueles que querem e que estão buscando e que adoram em espírito e em verdade. Agora, aquelas pessoas que fazem isso são aqueles que não são o quê? Os verdadeiros adoradores. São aqueles que até estão na presença de Deus, assim como Absalão estava, vão ao templo, sacrificam ao Senhor, só que não têm as suas orações atendidas. Então é melhor estar na presença de Deus, honrando ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor, andando em comunhão com o Senhor e ter as orações atendidas. Amém? No momento ali que você apresentar para Deus, você falar assim, Deus, eu necessito disso, Deus, eu necessito daquilo, você ter a certeza que Deus ele vai te atender e você ter essa tranquilidade no coração do que você se deixar ter algo no coração que venha causar distância entre você e Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus, amém? Vamos orar na presença de Deus.